Olá, queridos e amados. Bom, agora nós vamos aqui para mais uma teoria sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Essa teoria é uma teoria que eu também acredito nela e ela é 100% bíblica. Apesar das pessoas, como eu falei, ninguém não acredita em três deuses, mas todos acreditam em três seres, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo, ou esses três nomes, né? Pai, Filho e Espírito Santo são três, né? Batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, são três. E são três que dão testemunho no céu. Então, o pensamento dessa teoria é um pensamento diferente das outras teorias. Nesse pensamento, aquilo que falta no unicismo e na trindade, esse pensamento, ele completa o pensamento. Então, para o unicista, Jesus ele é distinto e separado do Pai. Para eles, o Filho, que é Jesus e é distinto e separado, ele não é Deus. Já nessa teoria aqui, e biblicamente, o Filho, ele também é Deus, ele é o Deus visível, ele é o Deus que apareceu para Abraão, Isaac e para Jacó, e é o Deus que apareceu aqui para os discípulos. Então, o Filho, ele é gerado do Pai, ele veio depois do Pai, ele não é o mesmo Pai, porém eles são uma igualdade de fé, a mesma crença, tudo que ele tem foi o Pai que deu, e ele é obediente ao Pai, e a Bíblia ele diz assim, quem crê em mim não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Então ele não é o próprio Pai, ele foi gerado depois do Pai, ele foi um enviado do Pai, ele é menor que o Pai é maior que ele, assenta-te à minha direita, um à direita, outro à esquerda, né? O Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus e é Deus, né? Então, essa teoria, os três seres, eles são distintos e separados do Pai. Assim como o unicismo sabe que Jesus ele é um ser distinto e separado do Pai, que não é o mesmo Pai, né? O unicismo acredita assim. Então nós acreditamos que ele também é distinto, só que ele é Deus. O Deus que apareceu sempre foi o Deus Filho, né? O Filho, aquele que apareceu. O Pai ninguém nunca ouviu a sua voz, nem ele apareceu. Diz a Bíblia, ninguém nunca viu ele e nem ouviu a sua voz. Está lá em João 5,37 e lá também em Timóteo, né? É 6,16. Então, queridos, qual o erro do unicismo? É acreditar que Jesus não é Deus. E a Trindade, ela acaba tendo essa mesma, ele elimina o unicismo Jesus, porque ele só acredita no Pai, acredita sim em Jesus, mas não como Deus. Então ele tira a glória, o poder de Jesus, que é Deus. Por que ele é Deus? Ele tem todas as características de Deus. Só a Deus adorará. Em Hebreus 1, verso 5, diz que até os anjos lhe adoram, né? Então só a Deus adorará. Se ele é adorado pelos anjos, então ele é Deus. E a Bíblia diz que ele é Deus. E que há dois deuses, um à direita ou à esquerda. O Deus gerado não pode ser o mesmo Deus que gerou. Ele veio depois do Deus que gerou, ok? Então, o Espírito Santo, que também para a Trindade
o próprio Pai, nessa teoria, que é uma teoria verdadeira, e vamos mostrar biblicamente, ela também é distinto e separado do Pai. Não é porque o Pai é Espírito Santo, ele é mesmo, não quer dizer que não tenha um outro ser que também é Espírito Santo, distinto e separado do Pai. Na teoria do unicismo, ele concorda que o Espírito Santo, ele é o próprio Pai, né? Mas ele não concorda que Jesus seja Deus. E eu vou mostrar porque que o Espírito Santo é distinto e separado do Pai. O Pai é Espírito Santo, mas existe muitas outras coisas que também são Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos os anjos são espírito. E existe um anjo como se fosse um secretário de Deus, que desde lá do início, o anjo do Senhor, que ele tem todas as características do outro Espírito Santo, que não é o Pai. A Bíblia diz que eu vos enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, e esse Espírito, ele não falará de si mesmo. Bom, esse Espírito que o Senhor enviaria, ele não falaria de si mesmo. Então, esse Espírito, ele não pode ser o Pai. Por que ele não pode ser o Pai? Porque ele não fala de si mesmo. Se ele fosse o Pai, ele falava de si mesmo. Então, como o Espírito Santo ele não fala de si mesmo, então é um Espírito Santo enviado, como os textos bíblicos diz. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, um Espírito da Verdade, e ele não falará de si mesmo. Esse Espírito, segundo os textos bíblicos, ele falará daquilo que ouviu. Ou seja, o Espírito Consolador, que é distinto e separado, o Espírito enviado, que também é Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né? O Senhor virá com santos anjos, então todos os anjos de Deus são o Espírito Santo. Então esse Espírito, ele falará, que o Senhor enviará, ele falará daquilo que ouviu. Não é o próprio Pai, porque o Pai não ouve de ninguém, ele não tem um instrutor. O Pai instrui o seu enviado para vir aqui guiar em toda a verdade. Então, esse Espírito da Verdade, ele não é o próprio Pai, ele é um ser enviado. Eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador, que não é o mesmo. E ele, o outro Consolador, ele me glorificará, disse Jesus. Então, esse Espírito, ele é anjo, é um terceiro ser distinto e separado do Pai. E o que faz o anjo? A Bíblia diz que o anjo Gabriel, que é um dos anjos famosos, né? Ele revelou a Daniel as coisas que a Daniel, aquela visão. A voz disse assim: vai, Gabriel, revela a Daniel essa visão que é para os últimos dias. Então Gabriel fez Daniel entender. Em Apocalipse, logo depois que Jesus fala que viria um outro Consolador que não era o mesmo, e que o Pai enviaria outro que não era o Pai, porque não falaria de si mesmo, esse Espírito, ele falará das coisas que em breve devem acontecer e guiará em toda a verdade. Então, em Apocalipse 1, a mensagem que é falada do Espírito Santo, o anjo faz. Está lá em Apocalipse 1. Deus revela a Jesus, Jesus revelando ao Pai, ou o Pai revelando a Jesus
Deus revela a Jesus e Jesus revela ao anjo as coisas que em breve devem acontecer. Deus revela a Jesus, Jesus revela o anjo e o anjo revela a João as coisas que em breve devem acontecer. Então João foi revelado as verdades, entendeu? As verdades pelo anjo. E é o anjo que faz agora nós entendermos essa verdade de Deus. O anjo não fala de si mesmo, mas ele é um mensageiro de Deus para falar de Deus. Então a Bíblia fala em Hebreus 1, penúltimo e último verso, que os anjos trabalham para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação, e todos os anjos são espírito. Então o Espírito Santo, ele é um anjo, tá? Que é o enviado de Deus, um anjo especial, um anjo que o meu anjo, no Velho Testamento está cheio de passagens. O meu anjo, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E Gabriel, lá em Lucas 1, ele diz que ele é o anjo do Senhor. E é o que eu gostaria de deixar aqui para vocês nessa terceira tese, né, da Pai, Filho e Espírito Santo.